Hoje eu quero falar com vocês sobre o tema vida planejada. O crente vive uma vida de fé, mas a gente não pode confundir uma vida de fé com uma vida inconsequente, com uma vida de colocar em risco a nossa vida e a nossa família, com uma vida, já que é por fé mesmo, eu vou fazer então, sem muita medida, vou fazer de qualquer jeito. Não. A Bíblia, ela nos mostra, a gente vai ver aqui alguns versículos, como é importante planejamento. Que sem planejamento a gente vai sofrer na vida. E uma vida planejada é uma vida que ela vai construindo um caminho de prosperidade, ela vai construindo um caminho de credibilidade. Ela vai evitando as dores lá na frente, lá no futuro. Por isso é tão importante nós levarmos em consideração essa questão de termos uma vida planejada. Quanto mais aqueles que são líderes, aqueles que representam o Evangelho, aqueles que nós que temos a nossa vida monitorada o tempo todo por tão grande nuvem de testemunhas, nós precisamos planejar a nossa vida. Aquilo que estiver ao nosso alcance, irmãos, nós precisamos fazer. Eu não penso assim que Deus tem que estar nos socorrendo o tempo todo naquilo que a gente tem condições de fazer, aquilo que a gente tem domínio. E o planejamento é uma dessas coisas. Aquilo que a gente não tem domínio, que foge à nossa competência, a gente confia pela fé que o Senhor vem com o socorro. Mas imagine o trabalho que a gente tem dado para Deus quando a gente não planeja a nossa vida. Que todo tempo, todo momento, a gente tem que depender de um socorro do Senhor. Eu creio que uma vida planejada é uma vida abençoada, uma vida de bênção para nós, para a nossa família e para todos que estão ao nosso redor. Então, eu não sei se eu vou pregar aqui, mas vou trazer alguns pensamentos baseados em versículos bíblicos. Vou jogar na tua cabecinha, para você com a cabecinha meio pesada, pensando nessas coisas e tomando uma posição em relação à sua vida, ao planejamento da sua vida. Eu quero falar com vocês primeiro em Salmo de número 90, verso 12. E quero começar falando sobre sabedoria, porque eu creio que se nós tivermos sabedoria, a gente vai conseguir fazer o nosso planejamento de vida. Salmo 90, verso 12, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Tem uma versão da Bíblia Viva, que eu coloquei aqui, que diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias e usar nosso pouco tempo para conseguirmos a tua sabedoria. O caminho da sabedoria, então, aqui, é claro que é o temor de Deus, como Tiago fala, mas aqui o salmista está falando para o próprio Deus, então ele tem o temor de Deus no seu coração, e ele fala: Senhor, me ensina a valorizar. O que é contar os meus dias? Me ensina a valorizar o presente, me ensina a valorizar o hoje, me ensina a valorizar o que eu tenho em minhas mãos, me ensina a dar valor ao tempo presente, a não desperdiçar o tempo presente. Como nós vimos aqui na Bíblia Viva, o pouco tempo que eu tenho. Quando eu era bem mais jovem, eu ouvi algumas pessoas lá, um pouco mais avançadas de idade, falavam assim: a vida passa tão rápido.
E eu não dava muito crédito para isso, né? Parecia que tinha tanta vida pela frente. Eu me lembro quando eu era adolescente, assim, quando o pessoal falava que o ano ia acabar, o mundo ia acabar no ano 2000. Eu falei, quantos anos eu vou ter no ano 2000? Vou ter 32 anos, né? E tem tempo ainda, né? E parecia que ia demorar muito. Mas, de fato, depois que passa, a gente pensa, passou rápido, né? Passou muito rápido o tempo. E se nós não valorizarmos este tempo, é um sinal que a gente não tem sabedoria no nosso coração. O desperdício desse tempo é falta de sabedoria. A gente tem, às vezes, projetos, sonhos, desejos, não é? E precisamos colocar em prática e valorizar o que nós temos em nossas mãos. O tempo, o presente é hoje. Talvez alguns possam dizer, desperdicei muito tempo da minha vida, mas hoje é o presente. Nós estamos em pé, estamos vivos e precisamos valorizar aquilo que temos na nossa mão, fazer o melhor com aquilo que temos. Quando a gente vai ficando um pouco mais velho, a gente vai entendendo o valor de cada momento, de cada segundo, de cada minuto, de cada hora, procurando viver com mais sabedoria, valorizando tudo isso. Estava pensando, né, sobre essa questão de valorizar o tempo e as oportunidades. Nós começamos aqui o nosso trabalho no nosso colégio em 2015, bem pequenos, né? A Bruna está aí, né? A Bruna está prestando atenção aqui que eu estou falando, né? Tá bom. A Bruna começou comigo, né, no colégio em 2015, ela e a Unívia e tal, né, e hoje o colégio, né, tem uma proporção tão grande, e o ano que vem a gente vai, em nome de Jesus, entrar com o 4º ano, entrar com o período da manhã, período da tarde, dobrar, né, o período escolar, né, e estamos cheios de projetos aí, embora temos a pandemia, mas a gente está cheio de projetos e de oportunidades. Aí eu penso, talvez, né, lá em 2015, 2016, alguém poderia ter pensado, poxa, eu posso trabalhar no colégio, né? Posso ajudar no colégio. E a pergunta é, e o que se fez, né, para poder trabalhar no colégio? Porque hoje todo mundo que está aí está trabalhando com a gente, né? 90% ou já é formado, ou está estudando pedagogia, o patamar está mais alto, né? Precisa estar mais preparado para poder trabalhar com a gente agora, né? E se a pessoa naquela época valorizou o tempo, valorizou o pensamento, falou, bom, vou estudar. Quem começou a estudar em 2016, 2017 já estaria formado, ou quase se formando hoje. Então, a valorização do presente, ela tem todo um desdobramento de bênção futura. E é ponto principal para a gente planejar a nossa vida e encontrar um caminho de sabedoria. Um outro texto que eu quero compartilhar com vocês sobre planejamento é Eclesiastes 3:1. Eclesiastes 3:1, que diz assim: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. E aqui a gente vê, mais uma vez falando sobre o tempo, mas aqui eu quero pegar pelo seguinte aspecto: a nossa capacidade de discernir os tempos da vida. Porque para tudo há um tempo. O Eclesiastes vai, né, destrinchando tudo isso. Ele até fala, há tempo de abraçar e há tempo de não abraçar. Agora a gente está num tempo de não abraçar. A Bíblia é tremenda, né, em tudo isso que ela nos ensina. Há tempo para tudo.
né? E esse gesto que a gente gosta tanto aqui no Brasil, agora é o tempo de não abraçar. Mas o discernir o tempo é muito importante para que eu possa saber se eu estou vivendo no tempo certo. Se eu estou sintonizado com o tempo certo da minha vida. Tem pessoas que estão vivendo no tempo errado. Tem adulto que está querendo viver o tempo da adolescência, tem adolescente que está querendo viver o tempo da juventude. Tem gente que já passou, né, já está com uma idade aí avançada, mas está querendo viver um tempo diferente daquilo que está vivendo. E a gente vai, e são situações que é uma falta de discernimento do tempo. E se a gente não discernir o tempo correto, a gente pode sofrer. Eu tenho um irmão que fala assim, a gente corria tanto, sobre a obra de Deus, né? Não posso revelar o nome, a gente fazia tanto, corria, trabalhava, tal, mas agora eu já não estou mais com aquela energia toda. Por quê? É o tempo. E a gente tem que entender isso, que a gente não tem mais, alguns, né? Não tem mais aquela vitalidade, aquela disposição, aquela força física. Está num outro tempo. Claro que é um tempo de contribuição, mas diferente do que foi outrora. E esse discernir os tempos, irmãos, é tão importante. Chega um tempo em que algumas coisas ficam mais difíceis. Vocês que são mais jovens podem acreditar. Fica mais difícil, é mais complicado. E a cada etapa nós vamos enfraquecendo, vamos envelhecendo, vamos perdendo a condição, a capacitação. A gente vai mudando. Estava na casa do meu pai, né? Minha mãe deve estar assistindo, né? Não conta para ele, não. Mas, às vezes ele falava umas coisas assim, né? Aí eu brincava lá na mesa, falando, depois dos 70 anos você tem direito de falar o que você quiser. É o tempo, né? Então, depois dos 70 você fala o que você quiser, quem estiver lá que escute, né? Tem que escutar mesmo. Já cheguei nessa idade, agora eu posso falar, né? Mas tem tempo para todas as coisas. E quando a gente entende a importância de discernir o tempo, vocês que são mais, têm muito tempo pela frente, né? A gente tem que pensar numa palavra chamada previdência. Quando a gente fala de previdência, a gente pensa de aposentadoria, né? Previdência pública, previdência privada. Mas previdência, na origem, é condição daquilo que é previdente, que prevê ou busca evitar previamente transtornos, medidas preventivas, medidas de previdência. E a previdência que a gente fala da aposentadoria, ela entra para poder dar uma resposta para isso. Quer dizer, a gente vai poupando falando sobre as finanças, né? Poupando durante a vida, para quando chegar nessa fase que a força acaba, né, que a musculatura não rende o que rendia antes, que a gente está mais cansado, nós temos uma forma de talvez não se esforçar tanto e fazer aquilo que a gente gostaria de fazer. Não é para parar de trabalhar, não é? Quem está na igreja nunca para de trabalhar, só quem está fora da igreja que para. No nosso projeto aqui de vida não tem previdência, só lá no céu, nossa previdência é no céu. Mas eu estou falando aqui de situação, de planejamento de vida, né? Nós estamos falando de vida planejada. Quando eu chego nesse ponto, eu tenho até mais liberdade de fazer o que eu gosto, de fazer com mais qualidade aquilo que eu gosto. Então, essa questão de vida planejada e de discernir o tempo me leva a isso. Como lidar com essa questão de organizar a minha vida financeira para
o futuro. Um outro texto que eu quero compartilhar com vocês é Eclesiastes 10:10, que diz assim: se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Mais uma vez falando sobre sabedoria, na questão de planejamento da nossa vida. E na versão da Bíblia Viva fala assim: um machado sem corte exige que um lenhador faça o dobro da força, mas quem é inteligente afia o machado. Então, não afiar o machado é não ser inteligente. Você já tentou fazer um trabalho sem a ferramenta apropriada? Mexer lá no encanamento, mexer no carro, mexer na elétrica, sem a chave certa, sem o equipamento apropriado? O trabalho é absurdo, é o dobro, é o triplo. Às vezes você sabe o que fazer, mas a chave que você tem não está apropriada para executar aquele trabalho. Eu sou péssimo nisso, mas já aconteceu, né, comigo. Você não tem aquela chave, o trabalho não rende, você sofre o dobro, o triplo, fica nervoso, perde a paciência, mas a coisa não funciona. A sabedoria vai buscar a ferramenta apropriada, vai dar o encaixe certo e você consegue fazer o que você precisa fazer. Saber afiar o machado faz com que o nosso trabalho seja muito mais leve. A gente acerta muito mais, cansa menos, é inteligência. Isso que eu estou falando, irmão, serve para a gente planejar nossa família, nossa finança, nossos estudos, nosso trabalho, nosso ministério, nossa vida espiritual. Serve para você encaixar qualquer coisa aqui da sua vida. Como que a gente afia o machado espiritual, que é o que a gente está aqui para fazer? Porque às vezes a gente quer trazer abençoar as pessoas. Nós temos um desejo de abençoar as pessoas. E às vezes a gente está fazendo um trabalho, está cansativo. Por que o meu trabalho está cansativo? As pessoas às vezes perguntam: nossa, deve ser tão difícil cuidar de tudo isso, ser pastor, tal. Eu não penso assim. Mas eu queria que você pensasse: como é que está o seu trabalho ministerial, o seu trabalho espiritual, o seu trabalho para Deus? Você está se sentindo desgastado, cansado? Você está golpeando, né, trabalhando e parece que o resultado não está bom? Talvez a gente precise afiar o machado. Planejamento, vida planejada é afiar o machado. Saber se a gente está usando a ferramenta apropriada. Sabe, se eu quero ter uma palavra com uma unção que possa entrar no coração das pessoas, não é fazendo força, mas é buscando afiar o machado na presença do Senhor. Isso aqui é afiar espiritualmente o nosso machado. Repensar, pensar melhor, né, naquilo que a gente está fazendo, como estamos fazendo. Talvez seja a hora de parar um pouquinho, gastar um pouco de tempo afiando o machado, para depois voltar a fazer o que a gente estava fazendo. O tempo da pandemia pode nos ajudar, né, a ter esse tempo de afiar o machado. Outro versículo é Apocalipse
3:7. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. E aqui eu vejo que a gente precisa ter uma revelação de Deus no planejamento da nossa vida, para desvendar segredos. Porque o que é abrir uma porta? É desvendar o segredo daquela porta. Uma porta com uma chave simples, ela tem um segredo simples. Mas tem porta que tem uma chave mais sofisticada, tem um segredo mais sofisticado. Hoje, o seu celular tem uma chave de acesso, o seu banco tem uma chave de acesso. Tudo tem uma chave de acesso que é um segredo, que você tem que ter aquele segredo para entrar lá. Não adianta bater, arrombar, espernear. Você precisa ter a chave de acesso. É o segredo, desvendar esse segredo de acesso, porque tem muito lugar que a gente quer entrar. Eu já falei aqui, em outras pregações, as portas do inferno não prevalecerá sobre a igreja. Aí as pessoas querem arrombar a porta. E nesse negócio de arrombar a porta, às vezes a gente vai dar uma luxação, vai quebrar um braço, vai se machucar. Enquanto que a palavra de Deus está dizendo, existe uma chave, existem segredos para serem desvendados. Só que eu não tenho condições de desvendar esse segredo. A vida é complexa. Aonde vou buscar isso? No chaveiro. Aquele que tem a chave. Aquele que pode me entregar o segredo. Aquele que pode me revelar o segredo dessa chave. Dessa porta. Colocar nas minhas mãos. O Senhor. Ele tem a chave que abre. Ele tem a chave que fecha. É nele que a gente precisa buscar esse sentido de planejamento, de vida e de sabedoria. Tem muitas respostas que eu não tenho, que ninguém tem, mas o Senhor tem. É das mãos dele que a gente precisa buscar desvendar esses segredos. Amém? E eu acho que estou quase terminando. Quero ainda ler com vocês Lucas capítulo 14, verso 28. Lucas 14 e 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para comprá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo, esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Eu não sei você, mas é muito comum a gente, na nossa rua, no nosso bairro, no caminho do trabalho, quando você está passando e você vê aquela construção inacabada, aquela construção que foi iniciada e nunca termina. Eu me lembro que durante muitos anos, quando eu ia para Osasco, saía da Castelo Branco para entrar em Osasco, tinha um prédio que me chamava muita atenção. Aquele prédio grande, todo velho, inacabado. É uma obra que foi iniciada e não sei por qual motivo, não concluída. Isso chama muita atenção das pessoas. É sinal de que o planejamento da vida, o planejamento da construção, não foi bem feito. O sentar, parece que quem está sentado, às vezes eu brinco com algumas pessoas que eu sou da filosofia de um filósofo chamado Domenico de Masi, é um filósofo italiano, que ele pratica o ócio criativo. Sabe o que é o ócio criativo?
parece que você não está fazendo nada. Você está lá parado. Mas você está criando. É o ócio criativo. É sentar e planejar e pensar. Às vezes quem está sentado parece que você não faz nada de manhã, você só fica orando e lendo a Bíblia. Parece que você não está fazendo nada produtivo. Você não está indo fazer as coisas. Não. Eu estou ali planejando, pensando, orando, procurando encontrar, né, Senhor, me dá a chave para isso. Porque se você sai atropelando e fazendo, você pode parar no meio, não concluir. E aí, irmãos, essa nuvem de testemunha vai apontar para a nossa vida, vai apontar para aquilo que a gente está fazendo. Fala assim, ei, você não começou e vai parar pela metade? Não vai concluir? Calculou errado? Faltou grana? São os primeiros que vão acusar. Eu estou falando aqui de coisas físicas, mas tudo isso é Bíblia e é aplicado nas questões espirituais. Aquilo que a gente vai começar, a gente precisa parar, pensar, refletir e começar sabendo que eu preciso terminar. Você conhece alguém que já desistiu de algo pela metade? Conheço muita gente que começou algo e parou pela metade. E eu sempre falo isso, né? Lembre-se, o que vale é o diploma e não a matrícula. Então eu preciso, quando eu estou fazendo uma matrícula, eu preciso pensar no diploma. Nós começamos a inscrição aqui para o nosso curso do Instituto One Heart Institute, nosso curso. Tivemos mais de 200 inscrições. E eu estava corrigindo ali a minha atividade do mês e recebi mais ou menos 100, 110 respostas. E eu pensei, eu estava preparando também o sermão, né? Pensei, esses outros 100 aí que fizeram inscrição, não pensaram direito. Não planejaram direito. Fizeram, né? E desistiram no meio do caminho. A gente precisa entender o quanto de energia, o quanto de tempo, o quanto de dinheiro eu vou investir naquilo. Porque o que vale, o bonito, não é fazer a matrícula de alguma coisa, mas é pegar o diploma. É isso aqui, né, vai fazer a diferença. E como última questão aqui para a gente planejar a nossa vida, no planejamento da vida, eu quero ler Provérbios 15, 22, que fala assim: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Ou na versão da Bíblia Viva: quem pensa que pode vencer na vida sozinho, vai fracassar totalmente. Quem procura ajuda e pede conselhos será bem-sucedido. A característica de Jesus, ele diz: eu sou manso e humilde de coração. A mansidão é a característica daquele que tem prontidão para aprender. A humildade vai pelo mesmo caminho. Eu sempre tenho que aprender. Eu sempre estou aprendendo. Por isso, planejar bem a vida é saber ouvir. É ter humildade para ouvir. Mansidão para ouvir. Receber bons conselhos. Na minha experiência como pastor e de aconselhamento, irmãos, é muito comum alguém sentar na minha frente para contar histórias e de dizer assim:
eu fiz isso, fiz aquilo e deu nisso. Aí eu paro e falo assim, bom, você já fez, está feito. Por que você não veio antes aqui falar comigo? Você vai falar depois que a coisa está tudo bagunçada? Tudo danado, tudo bagunçado. Por que você não veio buscar um conselho antes? De deixar a coisa chegar do jeito que chegou. Sabe por quê? Falta de humildade e de mansidão. Porque as pessoas sabem, as pessoas sabem que deveriam pegar conselho com o pastor, com o líder, com as pessoas que cuidam da sua vida, com os supervisores, com os discipuladores. Elas sabem, mas elas também sabem que elas vão receber uma palavra que talvez elas não vão gostar. Aí o que elas fazem? Vão fazer. Não. Esconde, faz, né? Depois que está aquela confusão, depois você fica sabendo o que a pessoa fez. Aí o que você pode fazer? Fracassou. Porque não buscou conselho, não foi humilde e manso para ouvir. O principal caminho de alcançar coração sábio, sabedoria, é dar ouvidos, é ouvir o bom conselho, é ouvir a palavra de sabedoria, é ter humildade e mansidão para isso. Então que nós possamos, todos nós, os que estão aqui, os que estão conectados, aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração. Que nosso coração possa ser assim, a gente possa dar ouvidos e estar sempre aprendendo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Vamos ficar em pé? Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, queremos aqui nos apresentar diante de Ti, passando, Senhor, a nossa vida por revisão. Somos conscientes, Senhor, do presente que é hoje e da oportunidade de vida que o Senhor tem nos dado. Senhor, nos dá essa humildade para ouvir o bom conselho. Nos dá, Senhor, ó Deus, essa percepção de contar os nossos dias, de valorizar o presente, Senhor, para encontrar a sabedoria. Nos faz discernir os tempos, Senhor, e saber que não vamos ser sempre como somos agora, e nós vamos enfraquecer, sim, e vamos morrer, sim. Nos faz discernir esse tempo, Senhor, para valorizar o hoje. Senhor, que em nome de Jesus, a Tua igreja, Senhor, aqueles que Te representam, possam encontrar o caminho da sabedoria, planejar as suas vidas, Senhor, para que não haja nenhuma acusação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso nos abençoa, Senhor. Eu quero declarar aqui uma igreja sábia, uma igreja, Senhor, um povo, Senhor, cheio de sabedoria, que saiba tomar as suas decisões debaixo de sabedoria do Senhor. Senhor, os mistérios da vida, aquilo que nós não compreendemos, Senhor. Senhor, queremos receber do Senhor esses segredos, queremos tomar posse das chaves que o Senhor tem para abrir, Senhor, as questões espirituais, as questões emocionais, as questões da vida, relacionais, Senhor. Coloca essas chaves na mão da Tua igreja, Senhor, para que a gente possa abrir essas portas, abrir esses segredos, Senhor. Nos dá, Senhor, a competência de sermos aqueles que estão à frente, influenciando as vidas, como líderes desta geração, Pai. Assim eu abençoo cada vida, cada família, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos, uma boa célula essa semana, uma célula poderosa, em nome de Jesus.